Graças a Deus. Por favor, tome o seu assento. Enquanto você toma o seu assento, por favor, abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando você procurar a segunda carta, por gentileza, ache o capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Enquanto vocês procuram um texto bíblico, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Estou muito feliz de conhecer os irmãos, sobretudo porque vocês estão comemorando 10 anos de existência. Deus abençoe o pastor Alex, é uma satisfação conhecê-lo. Pastora Tamara, Deus abençoe também. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês e o ministério que Deus colocou sobre os ombros de vocês. E vocês, Deus abençoe. Eu vi muita gente ali no começo de 10 anos que estão aqui, né? Isso é para poucos, viu? Porque a igreja é orgânico, né? As pessoas vão e vêm, mas quando elas ficam é porque o pasto é bom. Graças a Deus pela sua vida, pastor Alex, a vida da pastora Tamara. Eu trago saudação ali de Santo André, congrego no Ministério do Belém, em Santo André. Trago a saudação da nossa igreja também ali, do nosso setor 60, a vida de vocês. Então, Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E a minha esposa, que nesta noite aqui é a mais bela entre as mulheres. Deus abençoe. É de manhã, ó irmão. A esposa serve para isso, para corrigir, né? Graças a Deus. Acharam um texto bíblico? Amém. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Já um visto aqui do pastor Oswaldo, irmã Priscila. São muitos, eles são demais. Gosto muito da igreja dos IPs. Pastor Marcos, pastor Júnior, pastor Marcelo são homens de Deus, suas esposas também. Eles estiveram lá em casa fazendo um churrasco lá. Mas, irmãos, eles comeram pouco, viu? Eu achei que eles iam comer mais. Falei para minha esposa, comeram pouco. Nunca vi crente que come pouco. Graças a Deus. Capítulo 4, verso 16. Diz assim: por isso não desfalecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Amém. Dá para você glorificar a Deus por essa... Deixa eu fazer algumas observações iniciais, e eu prometo aos irmãos que não vou me demorar. O Espírito Santo me conduziu a esta palavra e eu preciso ser objetivo com os irmãos. Adianto que vai doer um pouquinho, mas nós vamos dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Primeiro, eu tenho um motor 1.0. Daqui a pouco vocês vão me ver correndo aqui. Mas eu começo devagarzinho até o motor pegar no tranco, depois a gente vai embora. Então o meu motor é 1.0, a gente vai devagarzinho.
Outra observação é, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Dito isto, irmãos, para falar deste texto bíblico, eu preciso também fazer algumas considerações. A primeira consideração é que você conhece esse texto bíblico. Você já passou em algum momento da sua vida neste texto bíblico. Haja um visto no verso de número 7, verso anterior que nós lemos. Você conhece muito bem esse texto. Então, não estou aqui falando nada de novo para os irmãos. Vou falar de um texto conhecido dos irmãos. Uma outra observação é que para eu poder explicar esse texto aos irmãos, eu preciso fazer uso no mínimo do contexto, para situar nós e os ouvintes, eu também, o que Paulo está dizendo nesses versos que nós lemos. Então, o contexto geral é importante, mas o contexto imediato, ou seja, versículos anteriores e versículos posteriores, também são importantes para a nossa meditação aqui esta manhã. Uma outra observação importante que eu preciso fazer é que este texto tem detalhes, e são detalhes importantes. Se você faz uma leitura bíblica desapercebida, despretensiosa, você perde os detalhes do texto, que são importantes para alimentar a nossa alma e nossa vida espiritual. Então, os detalhes são importantes. Depois eu preciso fazer um exercício com os irmãos. Qual é esse exercício? O primeiro exercício é ler o texto, nós já fizemos. O segundo exercício é explicar o texto bíblico, e eu vou me propor aqui a explicar esse texto aos irmãos. E o terceiro exercício, eu preciso aplicar o texto bíblico nas nossas vidas, porque eu também tenho responsabilidade pastoral e alimentar a igreja de Cristo. Amém? Então o objetivo está claro. E quando eu digo que eu vou tentar explicar, eu estou sendo muito honesto, porque o peso dessa palavra, às vezes ela se torna indescritível, e a gente tenta caçar palavras no dicionário para poder alimentar a alma de vocês, mesmo que às vezes a gente não encontre. Às vezes a gente fica sem palavra, porque a gente lê a escritura e digo, meu Deus, como é que eu não vi isso? Como é que eu vou explicar isso para a igreja? Então, o meu exercício aqui é de tentar elucidar a tua mente, para que a revelação bíblica repouse sobre ela, e você saia daqui alimentado para a glória de Deus. Amém? Vamos ao contexto. Irmãos, Paulo é o fundador desta igreja, a igreja de Corinto. Na verdade, essa cidade é uma cidade importante. Já na época do apóstolo Paulo, era uma das cidades que inclusive era mais importante que Atenas. No ano de 146 a.C., ela foi destruída por Roma, porque resistiu à invasão de Roma. Então Roma destruiu essa cidade. E aí 100 anos depois, no ano 46 depois da morte de Cristo, essa cidade foi reconstruída por um homem chamado Júlio César. É uma cidade que está no mundo grego, e apesar de estar no mundo grego, é a cidade menos grega que existe na época do apóstolo Paulo. Por quê? Porque é uma cidade conhecida como cosmopolita. Cosmos no grego é mundo, polita no grego é polis, que é cidade, cidade de muitos mundos. Esta cidade é uma cidade importante na época do apóstolo Paulo, porque ela liga via rota marítima o Ocidente ao Oriente. Tem 2 portos famosos nesta região de Corinto, que é o porto conhecido como Porto de Cencreia e também um porto de Lequel. Todas as rotas comerciais marítimas entre o Ocidente e o Oriente tinham necessariamente que passar pela cidade de Corinto. Lá existia uma vida frenética. Eu vou dizer que parecia a Sé aqui de São Paulo. Era uma loucura. Muita gente de religiões diferentes, muita gente de produção.
Por que produção? Porque o forte deles era a produção naval de barcos, a produção de cerâmica, vasos de barro, decore isso, produção de vasos de barro, e eles eram muito fortes em bronze. Uma cidade próspera, uma cidade também que era muito religiosa. Se você der um Google aí, você vai encontrar relatos arqueológicos de que essa cidade tinha templos religiosos. Então eles eram religiosos. E também tinha um templo que você conhece, você já ouviu isso na escola, conhecido como templo da deusa Afrodite, uma deusa que é cultuada por conta da sua fertilidade, por conta dos seus cultos. Então a cidade de Corinto é uma cidade importante. Nós vamos devagarzinho, mas nós vamos chegar lá. Paulo chega nessa cidade na metade do ano 50 depois de Cristo. Ele é o seu pastor durante 1 ano e meio. Depois que ele sai de Corinto, ele passa um período na cidade de Éfeso, depois ele vai para Cesareia, volta para Jerusalém, passa pela Antioquia da Síria e volta para Éfeso. De Éfeso ele emite a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais ou menos aí no ano 55 depois de Cristo. Se você me perguntasse, Fabiano, você gostaria de ser pastor da igreja de Corinto? E eu vou ser sincero para vocês, eu diria não. Deus me livre ser pastor da igreja de Corinto, porque é uma igreja problemática. E aí eu vi a pastora Tamara sabiamente falando aqui sobre a perfeição cristã e a igreja que não é perfeita. Na verdade, a igreja não é perfeita porque você está nela. Se você descobrir uma igreja perfeita e você diz assim, eu vou congregar lá, deu ruim. Porque quando você chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Porque você vai levar todos os seus problemas com você. Na verdade, irmão, no texto sagrado, a gente quase que não encontra igrejas perfeitas. A igreja de Corinto era uma delas. Depois Paulo passa a Macedônia e ele emite a sua segunda carta, que é a carta que nós lemos, mais ou menos ali da cidade de Filipos, próximo já da Europa. Ele emite a sua segunda carta, que é a segunda carta. A primeira carta tem um objetivo claro. Eu preciso doutrinar esta igreja, porque ela tem problemas sérios, internos. Tanto é que na primeira carta, Paulo ora no primeiro capítulo para aqueles que estão construindo algumas facções na igreja, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Paulo olha para eles e diz assim, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Graças a Deus que eu não mergulhei nenhum de vocês na água. Aí no verso 9 do capítulo 1, ele diz assim, vocês foram chamados para a comunhão, tá? Vocês foram chamados para estarem juntos. Você sabe, irmão, que fora da relação não há salvação? Olha bem para mim aqui que eu vou falar um negócio muito sério para vocês. Eu já estou começando a esquentar, meu coração está começando a bater mais forte. Fora da relação não há salvação, tá? Não vai pensando que você vai se trancar em casa e dizer assim, vou viver a minha vida de crente aqui, que você vai ser salvo. Porque igreja e comunidade de fé exige relacionamento entre nós. É aqui que a tua fé é testada. É aqui que você tem que olhar para a cara daquela irmã e dizer, não gosto dela. E aí o Espírito Santo fala no teu ouvido, mas para ir para o céu vai ter que gostar. Eu queria tanto que não fosse esses pastores, mas você, irmão, pelo amor de Deus, quem é você para querer alguma coisa? A obra é de Deus. E Deus conduz a obra do jeito que Ele acha que Ele tem que conduzir. Amém? Eu disse que ia doer, mas a gente vai chegar lá. Paulo encontra alguns problemas nessa igreja. A primeira carta é justamente para dizer,
eu preciso corrigir vocês. Eu preciso corrigir vocês porque vocês têm malformações. Então a primeira carta ele emite. A segunda carta, Paulo está se defendendo. Crave isso, Paulo está se defendendo. A primeira pergunta que surge é: de quem Paulo está se defendendo? E por que o apóstolo Paulo está se defendendo? Quem são os adversários do apóstolo Paulo? E por que ele precisa se defender, haja o visto que ele é o fundador da igreja? Paulo tem que se defender de pessoas que estão lá, e aí fica muito claro para nós que ele precisa de se defender de judeus que estão lá. Olha só que loucura, só para você entender um pouquinho da dimensão do problema que Paulo tem. É uma igreja que tem judeus que se tornaram cristãos, acreditando em Jesus Cristo, porém os seus rudimentos antigos, que é a lei, eles querem aplicar sobre a vida daqueles que estão na comunidade de fé. Então é a incoerência entre a lei e o período da graça. Mas não só isso, como é um ambiente místico, olha só, como é um ambiente místico de religião mística, Paulo tem que combater estas pessoas que são judeus, mas estão emaranhados pela cultura grega, precisa se defender, porque está uma mistura, sabe, uma salada de judaísmo com cristianismo, com o movimento de Jesus e a religião mística. Eles têm visões, eles têm alucinações, não estão falando contra, estou falando do culto místico que tinha na igreja de Corinto. Aí Paulo precisa se defender, e aí ele emite essa segunda carta para fazer a sua defesa do seu apostolado. Nos primeiros 9 capítulos, Paulo é um gentleman, Paulo é muito educado. Do capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo chuta a porta. Parece que ele fica estressado, não aguento mais, eu vou cortar o verbo com todo mundo, porque eu preciso me defender. Mas por que Paulo precisa se defender? Porque Paulo está sendo acusado de que ele não pode ser apóstolo. De que ele não pode ser apóstolo. E por que ele não pode ser apóstolo? Esta é a grande pergunta. Os seus adversários acusavam Paulo basicamente de que ele era um homem muito sofrido, e ninguém que serve a Deus pode sofrer tanto assim. Paulo, é impossível você ter algo de Deus na sua vida, porque você é de sofrimento em sofrimento. Tua vida deveria ser de glória em glória, mas você sai de um e cai em outro. Pelo amor de Deus, tu sofre demais, apóstolo Paulo. Como é que você pode ser? Como é que você pode ser um homem que carrega o apostolado, sendo que você sofre muito? Aí, eles, sabendo dessa fragilidade, eles vinham de Jerusalém até a cidade de Corinto e levavam cartas de recomendação. A gente vê isso no capítulo 3, verso 1, no capítulo 5, verso 12, ele chegando na igreja de Corinto e emitindo cartas dizendo: eu vim em nome de Jerusalém, e eu vim em nome de Jerusalém porque eu também carrego o apostolado de Jerusalém, e a gente nem sabe quem são esses fulanos. Aí Paulo responde eles no capítulo 3, versos de número 1 e 2, eu alguma vez fui a vocês com carta de recomendação? Eu precisei me identificar com alguma cartinha para vocês? Não, vocês são a minha carta, escrita e lida por todos. Vocês são a resposta da minha oração. Vocês são o trabalho das minhas mãos. Vocês são a água do meu suor. Vocês são o resultado daquilo que eu tenho plantado no reino de Deus. Vocês são as minhas cartas. Paulo apela para a consciência. Paulo apela para a consciência, e os seus adversários apelam para as suas vanglórias,
começam a acusar do apóstolo Paulo: você não tem experiência nenhuma, tu sofre demais. Quais são as tuas glórias, apóstolo Paulo? O que você fez de valor? Quais são as suas experiências místicas? Porque eu preciso saber a tua validação. Aí Paulo responde eles no capítulo 11, verso 30. Se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Irmão, isso é um paradoxo claro. Ninguém chega em casa e diz assim: mamãe, eu tirei nota vermelha, glória a Deus. Ninguém chega em casa e diz: esposa, eu apanhei na rua, glória a Deus. Ninguém se vangloria das suas debilidades. Na verdade, todo ser humano é instruído de falar das suas forças, jamais das suas fraquezas. Mas Paulo está nos ensinando que as fraquezas dão espaço para o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Eu já estou sentindo a presença. Só que Paulo não pode falar de si mesmo. Paulo não gosta de usar vanglória para si mesmo. E aí ele usa uma linguagem retórica no capítulo 12 para responder os seus interrogadores, sem falar dele mesmo. Aí ele se põe na terceira pessoa e diz: eu conheço um homem, já que é para falar de experiência espiritual. Eu conheço um homem, no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, que foi até o terceiro céu. Aí os curiosos dizem: me diz o que ele viu. Eu não posso nem dizer o que ele viu, porque as coisas que estão lá são indescritíveis. Oh glória! Eu não sei se foi fora do corpo ou no corpo, Deus o sabe, mas ele visitou o espaço mais almejado pelo planeta, que é o espaço mais próximo de Deus, que é o terceiro céu. Eu não sei se ele foi fora do corpo, mas quem estava lá escutando Paulo diz: tu é bom de retórica, né? Não quer falar de si mesmo, se põe na terceira pessoa, mas eu sei que é você. Quando é que Deus foi te dar essa experiência? Vocês não precisam saber quando eu tive isso, mas a verdade é, desde que quando ele me encontrou no caminho de Damasco, eu não paro de ter experiências com ele. Oh glória! Assim que ele me derrubou lá, ele vem me acompanhando até aqui com as revelações. Na verdade, eu discursei para Agripa. Quando eu caí, eu vi uma luz como parecia o meio-dia, que estava ao redor de mim. Meus acompanhantes não entendiam, eu fiquei cego. E desde então essa experiência vem me acompanhando até aqui, e ela não me deixou. É a mesma experiência que Moisés tem no capítulo 3 de Êxodo. O fogo está com ele na sarça, depois o fogo sai com ele e vai para as pragas, depois o fogo sai com ele e vai pelo deserto, depois o fogo sai com ele e vai para o Monte Sinai, onde ele recebe as maiores revelações. Segura a sua mão no alto que eu preciso profetizar. Eu te resgatei para te dar experiências comigo, e desde o dia que eu te derrubei no meio do caminho, você caiu nas minhas mãos, eu não te desamparei, e estou te dando experiência em cima de experiência, maturidade em cima de maturidade, porque apesar das tuas tribulações, o meu fogo jamais se apartará de ti. Eu estou sentindo a presença. Eles se vangloriavam. Aí Paulo vai mais fundo ainda no capítulo 2. Na verdade, eu não só glorio nas fraquezas. Capítulo 12, verso 10. Eu tenho prazer nas injúrias. Eu tenho prazer nas injúrias. Eu tenho prazer nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco,
então é que eu sou forte. Oh, Jesus Cristo! Mas por que Paulo sofre? Por que Paulo sofre? Porque ele precisa consolar outras pessoas. Não sou eu que respondo, é a Bíblia, capítulo 1, verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar quem estiver em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Está aí a resposta do teu sofrimento. Tu sofre porque você precisa ensinar alguém a passar pelo sofrimento. Tu estava querendo arranjar uma razão para o teu sofrimento. Eu estou te dando agora. Jesus está fazendo você passar por isso, porque você vai ser professor de algumas pessoas que vão passar por isso também. Eita! Eu não vim te dar a chave de carro hoje, não. Eu vim dizer que tu está sofrendo porque Ele quer você um teacher, um professor de pessoas que estão no mesmo. Segura na mão aí, direita para o céu, que isso aqui é eu sei que eu não estou pregando, eu sei que eu não estou profetizando. Se você tem problema no casamento, vai fazer no seu curso, porque é lá que Deus vai te usar. Oh, glória! Se você tem prazer em ensinar, se prepare, porque é essa área que Deus vai te usar. Tu tem facilidade em fazer conta? Se prepare, crie as planilhas, porque você vai ajudar a gente a sair do mundo ruim financeiro para o mundo bom, aonde você é provado. Deus vai fazer palco para a glória dele. Isso aqui é forte, oh, desceu quentinha. Aonde você é mais provado, é onde Deus vai fazer palco para transformar a tua vida. Amanda Gassubi, que cutuca esse irmão, diga para ele: aonde você é mais provado, é onde Deus vai fazer palco da tua vitória. Mas como você suporta? A pergunta é: tá bom, como você suporta? Tu é, Paulo, frágil demais. Tu não tem aparência, é pequeno, tu é feio, Paulo. Como tu aguenta? Aí Paulo olha para Corinto e vê a produção dos vasos acontecendo, pastora Tamara. Aí ele pega os seus leitores e os seus interrogadores e diz assim: tá vendo isso aqui? Esta produção são vasos de cerâmica, não são? Sabe por que eu aguento? Capítulo 4, verso 7. Porque eu tenho neste vaso de barro um tesouro. E por que ele está no barro? Para que a glória e a excelência do poder não seja do barro e nem do vaso, mas seja para... Deus está dizendo: não é sobre você, é sobre aquilo que eu coloquei dentro de você. Oh, glória! Mão direita para o céu, mão direita para o céu. O Espírito Santo está dizendo: não são porque os teus olhos são claros, vai nessa. Não é porque a tua conta bancária é boa, não é porque você tem herança pastoral na família, não é porque o teu timbre de voz é bonito, não é porque a tua oratória é bonita, é porque a graça resolveu te aceitar. Oh, glória! E quando a graça aceita, quem é o homem para desvirtuar e não querer? Deus resolveu abraçar-te com a graça dele, e nenhum homem pode invalidar isso. Feche a tua mão e eu te provo na Bíblia que foi a graça que foi atrás de você.
Eu vou falar, Jesus, porque tem muita gente dizendo: eu alcancei a graça, fui eu que aceitei a Jesus, fui eu que dei o primeiro passo para Jesus. Quem era tu para dar o primeiro passo para Jesus? Nem para escolher tu prestava, rapaz. Nós acreditamos na graça preveniente. Em algum momento você foi exposto à palavra de Deus, um folheto, um abraço, um versículo. Aí você estava lá no fluxo, ralando no bucho, com um forrozão lá no meio do risca-faca, lá em Suzano. Aí você naquela moto, no fluxo de funk. Aí você está lá, uma voz soprou no teu ouvido, disse: o teu lugar não é aqui. O que você está fazendo aqui? Aí você olhou e disse: meu Deus, o que aconteceu? Na verdade, a graça estava habilitando o seu arbítrio para você escolher bem. Aí você resolveu ir para a igreja, não aguentou a segunda mensagem que você ouviu, levantou a mão e disse: Senhor, eu quero a tua presença. Aí agora vamos para a Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida mesmo vós estando mortos em delitos e pecados. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu infinito amor para conosco, tendo Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É Ele que quis salvar a tua família. Jesus, se Ele prometeu que vai pairar salvação na tua casa, sai da frente, Satanás, porque se Ele prometeu, Deus vai salvar a tua. Quem pode levantar a sua mão por um minuto? À noite, amanhã de salvação neste lugar. Eu sinto a graça dele nos envolver. Não é sobre você, é sobre aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. E eu coloquei um tesouro inestimável. Aí tem gente que diz assim: a gente não é provado mais do que as nossas forças. É sim. E o próprio Paulo disse no capítulo 1: eu fui provado que eu desesperei pela minha vida, mas eu aguentei. Mas tu não aguentou porque você é forte, tu aguentou porque você é fraco. E aí Deus entrou em cena. Eu vou fortalecer isso aqui porque ele não aguenta mais. Segura. Não é a quantidade da tua oração, viu, Santão? Não é a quantidade do teu jejum. Isso é graça. Ele quis manter a tua família de pé. Sabe por que você não caiu ainda? Sabe por que você não desmoronou ainda? Porque a minha graça tem te sustentado. Porque eu velo pela palavra que eu prometi e coloquei sobre a tua família. Fabiano, isso é antibíblico? Não. Ezequiel capítulo 47. Deus disse para o povo: vocês profanaram o meu nome, as nações chacoteiam do meu nome. Só que eu prometi para o pai de vocês que vocês habitariam numa terra. Então diga para o meu povo que está em cativeiro: eu vou tirar eles daí. Não porque eles me adoram, mas porque eu velo pelo meu nome. Oh glória. Sabe por que você não caiu? Deus está velando pela tua palavra. Sabe por que essa igreja está de pé? Porque Deus tem sustentado 4 cantos desse lugar. Eu sinto a presença. E mandaga subir. 1 minuto para você adorar a Deus. 1 minuto para você glorificar. 1 minuto para você adorar a Deus. Quem procuraria um tesouro em um lugar improvável? Estes vasos que Paulo cita em Corinto se achavam em qualquer esquina. Quem é o maluco que diria: eu vou colocar um tesouro aí dentro?
Só que o improvável acontece quando Ele olha para mim e diz: não vale nada, mas eu vou depositar minha graça aí dentro. Mão direita para o céu. Vou te fazer lembrar de quem você era. Tu era um cheirador de cocaína. Segura. Tu andava com a 765 na cintura. Quem era você? Você estava com um dia com um menino e à noite com o outro. Jesus olhou para você: essa que eu gosto, essa que eu vou salvar. A sociedade não dizia nada sobre a tua vida. Você era um zero à esquerda. Na verdade diziam que você ia morrer igual ao seu pai, cachaceiro, pé cheio de cirrose. Você morreria igual a sua mãe, sem saber quem são os pais dos seus filhos. Que você não teria uma profissão, que você não constituiria uma família, que você não seria santo. Mas Deus colocou um tesouro de tão valor. Ele te deu um nome, te deu uma família, te deu filhos, te deu casa. Você veio pra cá de carro, oh glória. E Ele está dizendo: é a minha graça sobre a tua. Ela é minha, mandasse. Então, se eu sou você, eu já estou com as duas mãos levantadas. E a mandagas e a comundúria. Eu sinto a graça de Deus. Quem vai invalidar a vocação de quem Deus escolheu colocar um tesouro? Sai da frente, Satanás. Aqui tem uma igreja onde quem reina é o Senhor. Nós não somos nada. O tesouro é teu, a palavra é tua. Pergunte para mim, qual foi a lógica que Paulo usou quando disse isso? Irmão, eu não procuraria 50 mil vasos de barro que, se trincar, eu não posso nem derreter como vidro. Um tesouro dentro. Aí Deus seleciona e deposita sobre alguns vasos tesouros. Aí as famílias aprendem que as pessoas lá fora não olham para os vasos simples com bons olhos. Aí a família faz o seguinte: os meus bens eu vou esconder dentro do vaso, que é improvável. E se os homens vierem roubar a minha casa, jamais procurarão nos vasos de barro. Procurarão os vasos de metais e os vasos de vidro. E se eu puder, eu esconderei ainda esse vaso com ouro derretido embaixo da areia do deserto. E se eu precisar novamente desse tesouro, eu me encaminho para o local deserto onde eu o escondi. E a única solução para tirar o tesouro de dentro é quebrando o vaso. Oh glória! Quem foi que disse para você que crente bom é crente com vaso cheio? Não lembra das mulheres despejando no pé e na cabeça de Jesus tudo que elas tinham à disposição do vaso? Depois o vaso ficou vazio, mas caiu no lugar certo, aos pés e à cabeça de quem pode resolver. Oh glória! Vaso bom não é só vaso cheio, vaso bom é vaso vazio, porque despejou tudo no pé de Jesus. Senhor, resolve aí, porque eu não tenho mais força. Eu tenho uma notícia para te dar. Jesus está na casa e Ele sabe que você colocou a tua família aos pés dele. Resolve aí, Senhor. Eu não tenho mais força. E Ele está dizendo: porque você colocou nos meus pés, eu trago a resposta essa manhã para a tua alma. Nenhuma palavra que eu prometi para a tua família caiu por terra. Eu, no tempo certo, visitarei a tua casa. Oh aleluia! Quem pode levantar as suas mãos?
Só que quem vê um vaso com tesouro, é impossível confundir o tesouro com o vaso. Impossível. Vaso é vaso, tesouro é tesouro. Tu chegou em casa algum dia, vocês mulheres, e o vaso gritou: eu não quero ficar na cozinha, eu quero ir para a sala. Tu já ouviu isso? Até porque se o vaso fala, você já logo quebra, né? Oxê, sai daqui. Tu vai ficar aqui, ó, aonde eu quiser que você fique. Aí você diz: eu vou sair, eu não quero mais congregar aqui em vida com Deus, vou desistir desse... Rapaz, onde Deus te plantou, fique. Jesus está me conduzindo aqui, viu? Ah, mas eu não... Fique aonde Deus te plantou. Eita Jesus, Ele está dizendo para a tua alma: vaso não fala e não tem opção, viu? Tu entregou para mim a tua vida, deixa que eu faço o resto. Vai cooperando, vai fazendo brilhar a sala, porque isso é serviço, é diaconia. Quando chega no texto que nós lemos, aí Paulo disse, no verso de número 16: é por isso que eu não desfaleço. Por isso que eu não desisto. Porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova. Eu vou te explicar isso. Paulo usa a palavra diaferô no grego para corromper. Paulo não está dizendo o corpo é ruim e o espírito é bom, porque isso é uma dicotomia mística. Paulo não está dizendo isso. O seu corpo é ruim, você pode fazer o que você quiser com ele. Não, isso aí é heresia, tá? Seu corpo é templo do Espírito, e o próprio Paulo diz isso. Só que ele diz o seguinte: o seu corpo vai diaferô, que é, ele vai se desfalecendo. Todo mundo que caminha nessa vida, caminha rumo à morte. Nenhuma doença vem para a vida do homem para prolongar os seus dias. A doença sempre tem o ponto de tirar 1, 2, 3, 4 horas da sua vida. Paulo está dizendo isso. Ainda que o meu corpo, com as porradas que eu tomei, com os naufrágios que eu levei, com as cintadas que eu levei, com as picadas de cobra que eu levei, com as pessoas que me abandonaram nos meus julgamentos, nas prisões que eu passei sozinho, ainda que o meu corpo vai rumo à morte, o meu interior, o meu interior está vivinho. Segura com a mão direita para o céu. Eu estou pregando para alguém, ou para algumas pessoas, que você não tem mais psicológico para aguentar o que você aguenta. Eita Jesus, que a sua alma grita em desespero pela angústia que você vive. E isso não é emocionalismo não, irmão. Eu estou dizendo que você não aguenta. Inclusive você está tendo sintomas psicossomáticos. Toda vez que você pensa nesse problema, a sua mão soa, o teu organismo já quer fazer você ir para o banheiro. Você soa demais, sua pressão sobe, a tua mente embola, você não tem mais oxigênio no cérebro, não consegue mais tomar nenhuma decisão, porque esses problemas te angustiam tanto. Quando você olha para a tua casa, eu não tenho mais corpo, Senhor, para chegar em casa e olhar esses problemas e não conseguir resolver nada. Deus está me dizendo aqui que vai trocar a tua mente, porque você está pensando muito no seu homem exterior, mas Ele está dizendo para a tua alma: olhe para o mundo espiritual, tua fé está inabalável, tua salvação ninguém tirou, as minhas promessas não caíram, o teu homem interior se renova aqui esta manhã, e Ele está dizendo: ainda que o teu corpo desfaleça, ainda que a tumba abra para a tua família e Deus te recolha, há uma esperança para a tua família. E qual é?
ainda que opera em mim a morte, sobre vocês que ficarem, operarão a vida, porque através do meu testemunho, vocês serão salvos. Segura, Deus está dizendo: eu vou usar a tua vida para balançar as estruturas da tua casa. Eu vou usar a tua vida para balançar as estruturas dos teus filhos. E eu vou salvar. Já tem gente de pé. Você não está aguentando. Você disse: foi o pior ano da minha vida. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: não é não. Em 30 dias Deus vai virar o seu cativeiro. Quem recebe essa mensagem, levanta a sua mão e adora. Levanta a sua mão. Pastor Alex, vem cá. Eu quero trazer um exemplo para vocês aqui. Pode vir aqui. Dá um microfone pro pastor Alex. Oh, Jesus. Eu já me aqueci. Oh. Cadê? Tá com o microfone aí? Eu sou o homem exterior. Quando Paulo disse homem exterior e homem interior, ele não está dizendo corpo e alma. Ele é dicotômico. Não. Está dizendo a minha realidade externa é diferente da minha realidade interna. Só vale respostas positivas, ok? Tá tudo ruim para mim. Tá tudo bem. Eu não aguento mais. Aguenta. Você é forte. Hoje é o último dia. Não, ainda tem muitos dias. Você consegue. Vem cá você. Vem cá. Dá um outro microfone para esse cara aqui. Qual é o seu nome? Wellington. Não, fica aqui, fica comigo. Você é o Espírito Santo, tá? Rapaz, você tá bonito demais, viu? Antes de ele falar, você vai dizer para ele o que ele falar. Só vale respostas positivas, tá? Deu tudo ruim? Tudo bom? Ele vai responder tudo bom. Você é o papel do Espírito Santo. Grudadinho com ele, tá? Na segunda carta de Paulo, aliás, na primeira, Paulo diz o seguinte: pois o amor de Cristo me constrange. Capítulo 5, verso 14. Julgando nós istos, um morreu por todos, para que todos tenham vida em seu nome. A expressão constrange no grego é sinechei. E às vezes a gente pensa assim, constrange é ficar constrangido, né? Constrange é me tem junto. Pois o amor de Cristo me tem. É por isso que você não consegue distanciar. Porque toda vez que você tenta distanciar, o amor vem. E este amor é operado pelo... É tu que diz para ele: eu não consigo mais. Tá, tu consigo? Eu consigo. Eu desisto. Sou forte. Não vou desistir, sou forte. Hoje é o último dia. Não, vou continuar seguindo em frente. Vou continuar seguindo em frente. Isso é o que Jesus chama para a mulher samaritana em João 4. É o rio que flui aí dentro. Aleluia. E depois que você aceita, ele não te dá mais sossego. Só vai te dar sossego quando desaguar na eternidade. Quando esse rio pequeno encontrar o mar do oceano da graça, ele vai te dar paz. Enquanto isso, você não para, não desiste, ou não larga os pontos. Obrigado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui no seu ouvido. Não, você não vai parar agora. Tu nadou tanto, lutou tanto. Pode descer. Tu lutou tanto, tu batalhou tanto agora. Não, eu não deixo não. Eu vou mexer. Na verdade, tu não queria nem vir aqui.
Eu vou nada, aquele culto lá cheio de mesa pra gente comer, que pessoas que eu nem conheço direito, aí tá aqui você, com cara de tacho, ouvindo essa palavra, e Deus dizendo pra tua alma, eu não desisti não, a minha água vai jorrar sobre a tua vida. Aí, Ezequiel, tu vai ficar na margem mesmo? Vem pro fundo, vem mais um pouquinho, vai andando, e se não der para andar, nada no meu oceano, porque a minha água vai inundar o teu ser. E aí, Paulo está tão maduro, quero encerrar, que ele fala assim, pastor Alex, essa leve e momentânea tribulação, eu estou tão cheio de Deus, eu estou tão agraciado pela graça, que essa leve e momentânea tribulação produz algo pesado e eterno. Olha o contraste. Leve e momentânea produz algo pesado e eterno. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu criei essa parábola porque eu queria explicar para as pessoas como é que eu vou dizer uma coisa que é leve, momentânea, porque eu estou maduro espiritualmente, e depois produz para mim um peso eterno de glória. Imagine-se, olha para mim aqui agora, eu estou encerrando. Imagine você, plantador. Você precisa plantar. Você tem sementes na mão. O lugar que você precisa plantar está além, mas o meio tem um deserto com muitos espinhos. E para você chegar lá, você precisa ultrapassar o deserto com espinhos e as suas sementes na mão. O problema é que você está descalço. E aí você vai andando, tentando desviar dos espinhos, os seus olhos se tornam como rios, e você chora porque a dor é insuportável. Só que enquanto você pisa nos espinhos, você vai perdendo as suas sementes. Na sua mente você está perdendo o fruto do teu trabalho. E enquanto você caminha furado pelo espinho, começa a chorar, a semente está caindo, você começa a entender que você está perdendo a vida, e você vai se desvanecendo, perdendo cor, desbotando, quase morrendo. Você acha que não vai dar conta de chegar até o lado, mas eu tenho um objetivo, pelo menos eu preciso plantar uma semente, porque eu preciso comer do fruto do meu trabalho. Quando você chega lá do outro lado, com os pés feridos, chorando, desbotado, sem vida, você perdeu todas as sementes. Você desiste por um momento, você não quer mais andar. Você fica muito tempo daquele lado que você passou sem semente, só comendo da providência de Deus, sem muita abastança, sem muita prosperidade, só vivendo com o necessário, E aí você diz, eu quero voltar para pegar as sementes que ficaram pelo caminho, ou pegar do outro lado novas sementes para trazer para cá. Quando você volta pelo caminho, você não acha mais os espinhos, na verdade você acha os frutos que nasceram durante o caminho. E aí você olha para aqueles frutos, como é que vocês nasceram, como é que vocês progrediram. As lágrimas que você derramou durante o caminho fez com que a semente aprofundasse e nascesse o fruto do seu trabalho durante as suas costas, e você não viu. Quando você virou de frente, está um florestal tão lindo, os espinhos continuam lá. O problema é que você não sente mais dor, porque a tua alegria está tão alta por conta dos frutos que nasceram, que você esquece o problema que está lá. Ei, Jesus está dizendo para a tua alma, eu não vou tirar o problema, eu vou te dar maturidade, para você olhar para Ele e dizer assim, tu é pequeno, meu Deus é grande, e eu não olho mais para você, eu olho para o fruto do meu trabalho, e por aquilo que Deus fez pela minha família. Deus está te fazendo prosperar na terra da tua aflição. Fique sobre os seus pés.
quero orar por você.